Olá, meus caros e minhas caras, vamos começar a terceira aula do curso OAB, direto ao ponto, aqui de Direito Constitucional. Vamos nessa aula de hoje, mais uma aula pancada, trazer muitas e muitas informações para vocês concernentes ao tema remédios constitucionais. Eu vou focar naquilo que realmente é importante e tem chance de cair na sua prova da primeira fase do exame da ordem. Vamos juntos então? Remédios constitucionais. Olha só, remédios constitucionais, pessoal, nada mais são do que aquelas garantias constitucionais plasmadas no texto da Constituição, que têm por finalidade proteger, tutelar determinado direito fundamental. Nós temos na Constituição normas que estabelecem direitos e normas que estabelecem garantias. Pois bem, os instrumentos que eu vou tratar com vocês aqui nesta aula de hoje são instrumentos processuais, são ações judiciais de natureza constitucional, têm por finalidade, então, tutelar direitos. Eles estão previstos em normas garantias que visam, então, proteger direitos fundamentais. Então você tem aqui, por exemplo, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. E cada um desses remédios constitucionais, tal como eu coloquei para você aqui no slide, ele tem por finalidade proteger determinado direito fundamental. Vamos começar do início, estudando com vocês o remédio constitucional do habeas corpus. Ele está esculpido expressamente no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, e todos nós sabemos, mesmo aqueles que não são da área jurídica, todos sabem que o habeas corpus se destina a proteger o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção, o direito de estar, ficar, permanecer e o direito de ir, ou seja, a livre locomoção no território nacional por quaisquer locais que seja. Esta, então, é o âmbito de proteção, de tutela do habeas corpus. E todas as vezes que o direito à liberdade de locomoção for lesado por ato de autoridade pública, por alguém que seja aí autoridade coatora, e normalmente será o delegado de polícia ou até mesmo o juiz de direito, das duas uma, todas as vezes que alguém se ver lesado no seu direito de ir e vir, por exemplo, estando preso indevidamente, estando preso ilegalmente, é cabível então a impetração de habeas corpus. Muita atenção, o habeas corpus é um remédio constitucional despido de formalismos. Ele pode ser proposto, pessoal, inclusive sem a assistência de advogado, ele pode ser impetrado pelo próprio paciente, pela própria pessoa que está sofrendo a lesão no direito de ir e vir. Não é necessário, como já falei, assistência de advogado, assistência técnica e, inclusive, eu até constei para você aqui do nosso slide, é um remédio constitucional gratuito. Não se paga nenhuma custa processual para se impetrar habeas corpus. Fique muito atento ao inciso 77 do artigo 5º. Lá consta que o habeas corpus e também o habeas data são remédios constitucionais gratuitos. Tudo bem? Beleza? Maravilha. O habeas corpus ele pode se dar de forma preventiva ou então de forma repressiva, caso em que ele é chamado de liberatório. Habeas corpus preventivo, meus amigos, como o próprio nome vai nos sugerir, é aquele que é impetrado quando ainda não se verificou lesão ao direito de ir e vir. O indivíduo tem uma fundada suspeita, uma fundada comprovação de que sofrerá a lesão na sua liberdade de locomoção, mas a lesão propriamente ainda não logrou ocorrer. Portanto, ele vai impetrar um habeas corpus para obter um salvo-conduto, evitando assim eventual lesão à sua liberdade de locomoção. Ok? Agora veja, isso acontece, por exemplo, só para poder ilustrar melhor para você aqui, nos casos daquele indivíduo que é intimado para prestar depoimento em comissão parlamentar de inquérito. Como há muitas chances de a testemunha sofrer aí alguma lesão no seu direito de ir e vir, é muito frequente, é muito comum aqueles que são intimados para depor em CPI impetrarem habeas corpus do tipo preventivo. Agora, se a lesão já se concretizou, se ela já existe, é caso de se impetrar habeas corpus repressivo, liberatório, em que se busca, por exemplo, a colocação do indivíduo em liberdade se ele estiver eventualmente preso ilegalmente, preso indevidamente. Ok? Maravilha. Gente, não é cabível habeas corpus para atacar punição disciplinar militar. Não é cabível.
Todo mundo sabe, né, que as instituições militares, elas são regidas pelos princípios da hierarquia e da disciplina e, por sua vez, eventual punição disciplinar imposta a algum militar não pode ser atacada, não pode ser impugnada por meio de habeas corpus. Tá? Esta regra está expressamente consignada no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição. Há um entendimento de que somente será cabível habeas corpus no caso em que a punição militar disciplinar importar lesão ao direito de ir e vir do indivíduo, do militar, só é cabível HC para se questionar os aspectos de legalidade da punição. O mérito da punição, se a punição é conveniente ou não, né? Se havia uma outra alternativa ou não, bom, isso não pode ser atacado através de habeas corpus. Havendo algum vício de ilegalidade na imputação desta punição disciplinar, tudo bem, é cabível HC, mas questionar o mérito da punição realmente não é possível por meio de habeas corpus. Maravilha? Muito bem, então, vamos aqui passar adiante para o próximo remédio constitucional. Vamos ver agora o habeas data. O habeas data é um remédio constitucional previsto expressamente na Constituição, no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. É um remédio muito novo, né? Na medida em que foi encartado no texto constitucional com a Constituição vigente, com a Constituição de 1988. Agora, a grande pergunta é a seguinte: a que se presta o habeas data? Qual é a função dele? Qual é a finalidade deste remédio constitucional? Meus amigos, atenção! A finalidade do habeas data é conhecer, ter acesso a informações sobre a pessoa que está impetrando o habeas data, ou então corrigir informações relativas à pessoa que está impetrando este remédio constitucional, ou até mesmo acrescentar informações que dizem respeito a esta pessoa, a pessoa do impetrante. E essas informações devem constar de bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Então, se de repente eu tenho alguma informação pessoal, né, sobre, evidentemente, a minha pessoa depositada em algum banco de dados, né, de alguma entidade governamental ou de caráter público, imagine só você, o cadastro imobiliário da prefeitura, né, que é um banco de dados de entidade governamental, por exemplo. Imagine você o SPC, o Serasa, que é um banco de dados de caráter público. Se eu tenho uma informação, né, pessoal depositada lá e é recusada a mim o acesso a esta informação, eu poderei, evidentemente, lançar mão do habeas data para conhecer essa informação, para de repente corrigir a informação se ela estiver equivocada, ou até mesmo para acrescentar outras informações. Tá bem? Estas, né, são as finalidades do habeas data. Então, consulta o artigo 5º, inciso 72, se der tempo, dá uma lidinha na lei do habeas data, que é a lei 9.507 de 97. 9.507 de 97. Ok? Maravilha. Este remédio constitucional, assim como o habeas corpus, já mencionado por mim, né, há poucos instantes, é um remédio gratuito. Tá legal? Não se paga custas processuais para que ele seja então impetrado. Quem é que pode impetrar habeas data? Olha, a própria pessoa cuja informação que se pretende conhecer, corrigir ou acrescentar pertence, né? O habeas data é um remédio constitucional personalíssimo, de modo tal que pessoa diversa, pessoa estranha não pode se valer desse remédio constitucional. Há uma pequena exceção que a jurisprudência tolera, admite, que é a seguinte: pode ser, né, admite-se que os parentes da pessoa morta, da pessoa que já faleceu, elas podem sim, elas têm legitimidade ativa para impetrar habeas data e aí conhecer informações, retificar ou acrescentar informações do parente que já faleceu. É uma exceção que a jurisprudência vem tolerando, vem admitindo, ok? Agora, a legitimidade passiva, o habeas data, ele é impetrado em face do titular do banco de dados, né? Pode ser, por exemplo, o município, né? Pode ser o Estado, pode ser a União, pode ser alguma entidade privada, né, que tem aí, que seja titular de um banco de dados de caráter público, por exemplo, no caso do SPC e Serasa. Então, o habeas data é impetrado em face dessa pessoa titular do banco de dados. Importante demais. Súmula 2 do STJ.
Para que o habeas data seja impetrado, é preciso que haja a prévia recusa administrativa. Veja que a súmula 2 do STJ vem trazendo aqui um interesse de agir, né? Ou seja, você somente pode impetrar habeas data se antes, na via administrativa, você tiver obtido a recusa do acesso, correção ou acréscimo de informações. Ok? Maravilha! Vamos caminhar adiante agora para eu explicar para vocês o próximo remédio constitucional, que é o mandado de segurança. Meus amigos, o MS, vamos assim chamá-lo a partir de agora, está previsto expressamente no artigo 5º, inciso 69 da Constituição. E o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo. Atenção, pessoal, atenção! O MS é um remédio constitucional residual. Como assim, professor? Somente é cabível o mandado de segurança quando não for o caso de você impetrar, por exemplo, habeas corpus ou habeas data. Então, somente será possível impetrar MS não sendo o caso de impetrar habeas corpus ou habeas data. Esses dois em primeiro, para depois se cogitar da possibilidade de impetrar mandado de segurança. Tá bem? Tranquilo? Então, a finalidade do MS é proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta, inclusive, é a redação do inciso 69 do artigo 5º, que eu, inclusive, quero reportar você à leitura em casa depois. Tá legal? Maravilha! Agora, você pode me perguntar, professor, mas o que seria direito líquido e certo? Pois bem, direito líquido e certo, segundo um conceito muito difundido do professor Eli Lopes Meireles, já falecido, direito líquido e certo é aquele manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração do mandado de segurança. Gente, é aquele direito manifesto sobre o qual não há nenhuma dúvida quanto à sua existência, quanto à sua extensão e quanto à possibilidade de ele ser exercitado, de ele ser reclamado junto ao Poder Judiciário. Percebe? Inclusive, para se impetrar mandado de segurança, é necessário que o impetrante, aquele que vai impetrar, que vai propor o MS, ele tenha prova pré-constituída. Não existe no procedimento do mandado de segurança uma fase específica, um momento para que você possa produzir provas. Não. Você já tem que provar que é titular de um direito líquido e certo e que ele foi lesado por alguém. Enfim, não há outra oportunidade de você provar isso no decorrer do processo do mandado de segurança. No ato da impetração, isso já deve estar devidamente provado. E é, portanto, que se fala que no MS não há dilação probatória. A prova tem que ser pré-constituída. O titular, enfim, do direito líquido e certo, violado, ou que está em vias de ser violado, é quem pode impetrar o mandado de segurança e ele será impetrado em face daquela autoridade pública ou daquele agente de pessoa jurídica que está no exercício das atribuições do poder público. Você pode impetrar o mandado de segurança em face do prefeito, do secretário municipal, em face de reitor de centro universitário, por exemplo, que muito embora seja uma entidade privada, o reitor está exercendo ali funções que são próprias do poder público e, portanto, ele está na posição de autoridade coatora se lesar o direito líquido certo de algum estudante, de algum aluno. Meus amigos, eu vou interromper a aula por aqui e no nosso próximo encontro, na aula 4, eu darei continuidade na análise dos remédios constitucionais. Portanto, até lá, até a aula 4. Tchau, tchau!